Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando sequência às nossas gravações aí do curso Português para Concursos. Estávamos falando na aula anterior acerca do emprego da vírgula, né? Falamos do emprego da vírgula no contexto da oração. Perfeito? Falamos primeiramente do período simples, né? Ok? Fizemos lá toda a varredura do uso da vírgula no período simples. Nós vamos falar agora, ó, aqui na sequência, né? Uso da vírgula, ok? Uso da vírgula, parte 2, ó, no período composto, beleza? No período composto, que nós vamos fazer, perfeito? O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui, ó? Período composto, a gente sabe que ele é composto por subordinação ou por coordenação, não é isso? Perfeito. Então, como é que vamos fazer aqui, galera? Vamos dividir, ó. 2.1, período composto por subordinação. Certo? Período composto, eu pôr assim. Período composto por subordinação, né? O que nós teremos aqui, ó? O que nós teremos aqui? Teremos aqui o seguinte, ó. Teremos aqui o seguinte. Vamos dividir as coisas, ó. Vamos aqui fazer observações, né, ó. Não se separa por vírgula. Não se separa por vírgula. Ok. Não se separa por vírgula a subordinada substantiva. A subordinada substantiva, ok, da oração principal. Isso aqui é decorrência, ó, lá do período simples, lá no período simples, não havia afirmado que não se separa sujeito e verbo, não se separa verbo e complemento, não se separa por vírgula a subordinada substantiva, ó, que relembre aí, né, pode exercer função de sujeito, pode exercer função de objeto direto, objeto indireto, né, complemento nominal, não é isso? Predicativo, né? Não se separa essa subordinada substantiva da oração principal, ok? Não faria o menor sentido, né? Senão a gente estaria separando substantivo, sujeito e verbo, estaria separando verbo e complemento, isso não pode ocorrer. Nome e complemento, isso não pode ocorrer. Eu até mencionei na aula passada o seguinte exemplo, né, ó. Quem estuda, ó, vírgula, passa, né? Aí eu disse, rapaz, isso aqui tá errado, ó. Isso aqui tá errado. Por quê, ó? Essa vírgula tá separando essa oração aqui, ó, que é uma oração que funciona como sujeito, né, ó. Ok, desse verbo aqui, né? Ok, então não posso ter vírgula aí entre sujeito e verbo. Então o tal do sujeito oracional, né? Ok? Com respeito às orações substantivas, tem só uma exceçãozinha aqui, né? Tem só uma exceçãozinha aqui. As orações, ó, subordinadas, beleza? Apositivas, né? Apositivas. Se você recordar bem, ó, as apositivas, elas são isoladas por 2 pontos, podendo também ser isoladas por vírgulas, né? Ok? Lembra aqui, ó, um exemplo de apositiva: só há uma saída. Só há uma saída. Ok? Aí 2 pontos, né? Que nós insistamos. Que nós insistamos. Beleza, né? Então você tem aí essas possibilidades aí, né? Você tem essas possibilidades. Então, perceba aí, ó, não ponho vírgula para separar a subordinada substantiva da oração principal. Legal? Aí, seguindo aqui, ó. Seguindo aqui. Isso aqui a gente é recorrente, ó. É recorrente até. Ok? Isola-se por vírgula. Isola-se por vírgulas. Né? Aí, lembrando aqui, travessões ou parênteses, né? Travessões ou parênteses, mesma possibilidade. As orações adjetivas,
as orações, a oração adjetiva explicativa, a oração subordinada adjetiva explicativa. Quem é isolada por vírgula, ó, é a adjetiva, né? Explicativa. Beleza? Muito cuidado com isso aqui, né? Muito cuidado com isso aqui para você não se confundir, ó. Isola-se por vírgulas a oração subordinada adjetiva explicativa. Atenção, né? Vamos até destacar aqui, ó. Atenção. As restritivas não são isoladas por vírgula. As adjetivas restritivas não são isoladas por vírgulas. Muito importante isso aqui, ó. Não são isoladas por vírgulas. Beleza, maravilha. Certo? Pensa aí nos exemplos, né? Pensa aí nos exemplos, ó. Ok, 2 exemplos. Perfeito. Os candidatos, né? Que enganaram os eleitores. Aí, ó, os candidatos que enganaram os eleitores não serão perdoados. Não serão perdoados. Beleza. Ok. A outra frase, os candidatos. Mesma frase, ó. Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Os candidatos entre vírgulas, ó. Que enganaram os eleitores. Opa. Corrigindo. Os eleitores não serão perdoados. Não serão perdoados, né? Legal, gente? Bacana, ó. Então tome cuidado aí, por favor, com esse tipo de construção. Aqui você tem a oração adjetiva, ó, explicativa. Oração subordinada adjetiva. Desculpa aqui, né? Aqui tá sem vírgula. Perdão, tá sem vírgula. É a restritiva. A restritiva é sem vírgula, correto? E aqui, isolada por vírgula, você tem a oração subordinada adjetiva, tá certo? Explicativa, né? Muito cuidado com isso aí. Lembrando, adjetiva explicativa, eu posso substituir essas duas vírgulas, ó, por travessões ou por parênteses. Lembrando também, né? A interpretação aqui, né, ó. Ok? Aqui eu tô fazendo referência a apenas a alguns candidatos. Já aqui embaixo, eu estou fazendo referência a todos os candidatos aqui citados, né? Muita atenção para isso aí, porque tem um impacto também no nível semântico da coisa, né? Então, orações adjetivas, as que são isoladas por vírgulas, né, são as explicativas. Fica até a dica, ó, tem muita questãozinha aí que você já mata no ninho, ó. Quando ele diz assim, ó, olha, eu utilizei essas vírgulas aqui para isolar uma oração de caráter restritivo. Você já pode marcar falso. Você já pode marcar falso, não precisa nem olhar. Não precisa nem olhar, ó. Isso aí é macete, tá? Por quê, professor? Porque, cara, sei lá porque o cara utilizou essas vírgulas. Mas com certeza não é por esse motivo apontado aí. Para isolar a oração restritiva. Oração restritiva é sem vírgula, cara, né? E aí, ó, continuando aqui, ó. As substantivas não são isoladas. As adjetivas isoladas por vírgulas, apenas as explicativas. E as adverbiais, professor? Olha só, galera. Sempre é correto isolar orações adverbiais, orações subordinadas adverbiais por vírgulas. Subordinadas adverbiais por vírgulas, ok? Beleza. É obrigatória, certo? A presença das vírgulas, perfeito, no caso de essas orações
certo? No caso de essas orações estarem deslocadas da ordem direta. Vamos entender isso aqui que eu escrevi, né? Deslocadas da ordem direta. Bacana, 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 bacana. Então sempre é correto isolar orações subordinadas adverbiais por vírgulas. E é obrigatória a presença das vírgulas no caso de essas orações estarem deslocadas da ordem direta. Vamos pensar aqui, ó. Olha a frase: compareça à coordenação. Compareça à coordenação, né? Logo que terminar a aula. Logo que terminar a aula. Ó, perceba aqui, ó. Perceba aqui, senhores, né? O que que nós temos aqui, ó? Nós temos esta oraçãozinha, tá? É uma oraçãozinha adverbial que expressa tempo. Perfeito, que expressa tempo, ó. Essa vírgula eu posso pôr aqui? Claro que eu posso. Só que essa vírgula aqui, ó, ela é facultativa, você põe se quiser. Por que, professor, que eu ponho se eu quiser? Porque, veja, a oração adverbial está no final da frase. Está no final da frase. Certo? Então, ela estando ali no final da frase, você põe por vírgula aí, você isola essa oração por vírgula se você quiser, você não é obrigado. No entanto, se você deslocar essa oração da ordem direta, aí sim. Ó, logo que terminar a aula, né? Logo que terminar a aula, vírgula, né? Eu já pus a vírgula direta aqui, né? Compareça à coordenação. Compareça à coordenação. Aí sim, ó. Aqui é o seguinte, né? Tá aqui a oraçãozinha adverbial. Tá aqui a oraçãozinha adverbial e ó, essa vírgula agora, essa vírgula agora ela é obrigatória, não dá mais para abrir mão dela não. Aí o detalhe importante, cara, que eu queria que você tomasse nota é o seguinte, né? Quando é adjunta adverbial, tem aquela desculpa, né, da pequena extensão, lembra? O adjunto adverbial de pequena extensão, mesmo quando ele está deslocado da ordem direta, é possível omitir as vírgulas, né? No caso de oração adverbial, não tem essa não, bicho. Não tem essa. Se a oração estiver deslocada, ela pode ser pequeniníssima, né? Se ela estiver deslocada da ordem direta, ela tem que ser isolada por vírgula. Se ela estiver deslocada da ordem direta, eu preciso das vírgulas. Não tem como abrir mão, não. Legal? Então, muito cuidado com isso aí. Tá? E a gente está fazendo essa análise para as orações desenvolvidas. Mesma coisa se as orações estiverem reduzidas, ok? Então, vamos supor aqui a frase, ó, terminando a aula, a oração aqui está reduzida de gerúndio, né? Ó. Terminando a aula, compareça à coordenação, né? Não é verdade? Ó, compareça à coordenação. Então vocês têm aqui, ó, uma oração também adverbial reduzida aqui. Essa vírgula não dá para abrir mão dela não. Essa vírgula aqui é obrigatória, galera. Não dá para abrir mão dessas vírgulas. Então pronto, ó, período composto por subordinação, né? Ó, período composto por subordinação. Faz uma revisão rápida aqui comigo, ó. Período composto por subordinação não se separa por vírgula a subordinada substantiva da oração principal. A gente põe ali como exemplo a parte as orações apositivas, né? Ok? As adjetivas são isoladas por vírgula apenas as adjetivas explicativas. Ok? E sempre é correto isolar orações subordinadas adverbiais. No entanto, é obrigatória a presença das vírgulas no caso de essas orações estarem deslocadas da ordem direta. Legal? Bacana? Vamos agora, ó. Vamos agora para o seguinte. Vamos lá para o período, né? Composto agora, ó, por coordenação. Período composto por coordenação. Como é que é o uso da vírgula lá dentro, né? Ó. Vamos nessa. O que acontece aqui, meninos? Ó, vamos pensar aqui um pouco. Vamos pensar aqui um pouco nos usos, né? Ó. Primeiro, isola-se por vírgula, isolam-se, né? Por vírgula. Ok. As orações
coordenadas assindéticas. As coordenadas assindéticas, galera, a gente separa por vírgula. Isso aqui é bem fácil de perceber, ó. As coordenadas assindéticas, dá uma olhada aqui, ó. Ele chegou cedo. Ele chegou cedo ao trabalho. Ele chegou cedo ao trabalho, ó, vírgula, né? Ok. Liderou todas as reuniões, vírgula, ok. Preencheu todos os prontuários, vírgula, né? Orações assindéticas, né? E foi para casa. Beleza? Então, olha aí, justificativa para essas vírgulas aqui. Elas estão isolando, né? Ok? Orações coordenadas assindéticas, né? Assindéticas. Então, muita atenção a esses detalhes. Eu só não ponho, né, a vírgula antes desse final de enumeração. Legal? Maravilha. Continuemos aqui, ó. E as sindéticas, professor? Isola-se por vírgula. Ok. A oração sindética, a oração coordenada sindética. Vamos lá. Adversativa, explicativa, muito bem, e conclusiva. Então, peraí, a adversativa, a explicativa e a conclusiva são isoladas por vírgula. Eu queria que você entendesse isso aqui comigo, ó. Em outras palavras, tem o mas adversativa, ele vai pedir uma vírgula antes. Não tem um pois explicativo, ele vai pedir uma vírgula antes. Não tem um portanto conclusivo, né? Ele vai pedir uma vírgula antes para você. Legal? Então, muito cuidado com isso aí, ó. Essa galera vai pedir pausa, né? A oração coordenada, sindética adversativa, ela precisa ser introduzida por vírgula, ela precisa ser isolada por vírgula. A coordenada sindética explicativa também. E a coordenada sindética conclusiva, né? Aí surge aí uma dúvida, ó, o pessoal às vezes fica um pouco perdido, né, nesse lance. Porque é o seguinte: professor, o senhor está dizendo então que o mas vai pedir vírgula? Vai. E o senhor está dizendo que a vírgula que o mas vai pedir é sempre antes? Sim. Mas professor, me diga uma coisa, eu já vi frases com a vírgula depois do mas. Eu também. E aí, professor? É o mas que está pedindo essa vírgula? Não é o mas que está pedindo essa vírgula. Deixa eu te explicar aqui o que é que está acontecendo, ó. Vamos escrever aqui uma frase aqui para você entender, né? Ok? Olha só, vamos pensar assim, ó. O professor conversou. Vamos lá. Eu vou escrever tudo sem vírgula e a gente vai pontuar, tá? Durante o intervalo, o professor conversou durante o intervalo com os alunos. Mas apesar de toda a insistência, do docente, muitos não lhe deram atenção. Olha aí, galera. Dá uma olhadinha aí. Vamos pontuar esse texto, bora? Bora pontuar esse texto, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai matar oração por oração, ó. O professor conversou durante o intervalo com os alunos, ó. Pega essa oração aqui. Essa oração precisa de vírgula? Professor, precisa, ó. Bem aqui, ó.
durante o intervalo, né, ó. Vamos numerar essas vírgulas aqui, ó. Essas vírgulas aqui estão isolando um adjunto adverbial intercalado, né? Ele está aí entre verbo e complemento, não é verdade? Beleza. Então já isola aí, ó. Aí, rapaz, aparece o mas, ó. O mas pede vírgula. Até essa vírgula aqui, ó, 2. Olha essa vírgula aqui, 2. Essa vírgula, ela está isolando uma oração coordenada sindética adversativa, não é isso? Beleza. Aí observe, ó, logo depois dessa conjunçãozinha mas, vai iniciar uma nova estrutura oracional. Novo sujeito, novo verbo, novo complemento, né? Aí observe aqui, né? Não começa com o sujeito, ó. Começa, ó, com apesar de toda a insistência do docente, né, ó. Tá faltando esse S aqui, tá sobrando, né? Deixa eu consertar aqui. Pronto, esse S aqui tava sobrando. Beleza, corrigindo aí, né? Apesar de toda a insistência do docente. Ó, o sujeito só vem depois, ó. Muitos, né? Muitos. Correto? Então o que vai acontecer aqui, galera? Eu preciso, ó, isolar por vírgulas, tá certo? Esse adjunto adverbial de concessão que foi deslocado da ordem direta. Então observe o mas ali, ó. Dê um zoom no mas. Perceba ali, o mas tem uma vírgula antes, tem uma vírgula depois. Agora, quem foi que pediu cada uma dessas vírgulas? A vírgula de número 2 foi o mas que pediu. Foi o mas que pediu, né? E essa vírgula de número 3, quem foi que pediu? Foi o apesar de toda a insistência do docente, que é um adjunto adverbial deslocado, ok, da ordem direta. Não é verdade? Então você tem aí, ó, essas construções, né? Você tem aí essas construções e essas justificativas, né? Então a vírgula que a adversativa pede é antes, né? Se tem uma vírgula depois do mas, é porque alguma coisa está depois do mas que está solicitando essa vírgula. Aqui no nosso exemplo foi um adjunto adverbial deslocado, né? Um adjunto adverbial deslocado. Pois muito bem. O que acontece, ó? Né? Então volta aqui, ó. Isola-se por vírgula a oração coordenada sindética adversativa, a explicativa e a conclusiva. Aí eu falei, essa vírgula, ó, é antes, né? E se após o mas, após o pois, após o portanto, você tiver algum termo deslocado, né? Lembrando que o portanto também ele pode aparecer intercalado, tá? Ele pode aparecer entre vírgulas, tá? Então essa é a ideia, né? Aí o que acontece mais, ó? Vamos aqui, né? O que acontece mais? É facultativa a vírgula, ó. É facultativa a vírgula antes do ou, tá? Ó, é facultativa a vírgula. Facultativa a vírgula antes do ou. Você põe se quiser. O ou alternativo, né, ó? O ou alternativo, não é isso? E aí vem um lance importantíssimo que é o seguinte, ó. Tem que tomar muito cuidado aqui, ó. D de dado. Não se separa por vírgula. Não se separa por vírgula a coordenada sindética aditiva. Coordenada sindética aditiva. Beleza, professor. Agora tem uma observação aqui importantíssima. Observação importante. Cai muito em prova isso aqui. Como é que é o comportamento diante do i aditivo, pessoal? Como é o comportamento diante do i aditivo? É o seguinte. O i aditivo, né? O que vai acontecer, ó? O que vai acontecer? Nunca é obrigatório. Vamos escrever aqui. Nunca é obrigatória. Obrigatória nunca é. A vírgula antes de i aditivo. Certo? Obrigatória nunca é. É facultativa. É facultativa a vírgula antes de i aditivo
antes de I aditivo, certo? Olha aí, né? Somente, né? Se os sujeitos, só explica isso aí, professor, vamos entender. Se os sujeitos das orações conectadas por essa conjunção, forem distintos, beleza? Forem distintos, forem diferentes. Ó, vamos ler aqui de novo. Nunca é obrigatória a vírgula antes do I aditivo. E é facultativa a vírgula antes de I aditivo somente se os sujeitos das orações conectadas por essa conjunção, né, forem distintos, né? Como é que é isso aí? Vamos entender um pouco, ó. Vamos entender aqui por meio de um exemplo. Né? Ok? Então como é que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Olha, o professor solicitou, certo? Solicitou ao departamento o encaminhamento do pedido. Certo? E o diretor deu todo o apoio necessário. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Perceba aqui o que está acontecendo, né? Vamos lá. Ó, você tem aqui o I, né? Você não tem o I? Então é o seguinte, meu garoto. O que acontece? Aqui, ó? Esse I, tá certo? Ele é aditivo, correto? Aí a minha pergunta é a seguinte. Vírgula aqui, né? Esse I é aditivo. Tá claro que esse I é aditivo, perfeito? Vou fazer aqui algumas perguntas. É obrigatória a vírgula? É obrigatória a vírgula antes desse aditivo? Resposta, sim ou não? Não. Obrigatória nunca é, galera. Obrigatória nunca vai ser. Tá? Beleza. É proibida a vírgula antes desse aditivo? Pergunta aqui, sim ou não? Rapaz, proibida também não é não. Ó, proibida também não é não. Por que não é proibida? É porque, veja, os sujeitos, ó. O sujeito da primeira oração quem é? Ó, o sujeito 1, né? O professor. E o sujeito da oração 2 quem é? Diretor. Ok? O que acontece aqui, ó? É facultativa a vírgula? Facultativa é. Ó, sim ou não? Sim. Nesse caso aqui, ó, sim, né? Porque os sujeitos são distintos. Só é possível vírgula antes de I aditivo e ainda assim de forma facultativa e não obrigatória no específico caso em que os sujeitos são distintos, tá? Muito importante que isso seja dito, tá? Então, você tem aí essa configuração. Agora, se os sujeitos forem iguais, galera, ok? Vamos lá, o professor encaminhou o pedido, certo? Ao departamento, encaminhou o pedido ao departamento, né? E sugeriu agilidade no processo. Pois muito bem. Esse I aqui, ó, também é aditivo. Aí se repetem aqui as perguntas, ó. Vamos repetir as perguntas. É obrigatória a vírgula?
Aí, resposta, sim ou não? Nunca, né? É obrigatória. A vírgula aqui nunca é obrigatória antes do i aditivo. Beleza. Aí, vamos lá. É facultativa nesse caso? Facultativa a vírgula? Fica aqui a pergunta, sim ou não? Rapaz, nesse caso, não é facultativa também não. Sabe por que não é facultativa? Porque, observe, o sujeito da primeira oração, o professor, é o mesmo sujeito da segunda oração, ó. Sugeriu. É proibida a vírgula? Nesse caso aqui é proibida a vírgula. Nesse caso aqui a vírgula é proibida. Ok? A vírgula é proibida por quê? Porque os sujeitos aí são os mesmos. São os mesmos. Só é permitida a vírgula antes de i aditivo somente no caso de os sujeitos das orações conectadas por esse i serem distintos. Beleza? Tranquilo? Muito cuidado aí com esse tipo de abordagem, tá? Muito cuidado mesmo com esse tipo de abordagem aí pra gente não errar. Tá bom, pessoal? Então a gente faz aí, ó, com isso o fechamento, né, do uso da vírgula, tanto no período simples como no período composto. Próxima aula eu vou entrar, essa é uma aula mais curta, eu vou fazer uma abordagem acerca dos demais sinais de pontuação. Vamos falar de dois pontos, vamos falar de ponto e vírgula, travessões, tá? As principais aplicações. Tá certo? Aguardo vocês no próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.